Olá, turminha! Na aula passada, nós instalamos o banco de dados MySQL da Oracle e nesta aula você irá aprender a criar e gerenciar usuários, fazer um acesso remoto com o Workbench e também reforçar a segurança. Eu vou digitar aqui o comando systemctl status mysql e vou pressionar o Enter. O banco de dados aqui está inicializado. E por padrão, quando você liga esse servidor, esse serviço inicia automaticamente. Pressionar aqui a tecla Q, vou aqui limpar a tela e vou aqui digitar o comando mysql security installation. Esse comando aqui ele vai executar um script que vai reforçar a segurança no banco de dados MySQL. E vou pressionar o Enter. Aqui ele está pedindo a senha do usuário root. Atenção, esse usuário root não é o root do Linux. Esse root aqui é o administrador do banco de dados. Eu vou aqui digitar a senha. Aqui ele está perguntando se eu quero configurar uma espécie de plugin para validar a senha. Esse plugin ele vai verificar se a senha preenche aí os requisitos de segurança. Eu vou pressionar aqui o YDIS, Enter. Aqui ele está me questionando qual que é o nível da política de validação das senhas que eu quero aplicar. Aqui você tem o nível 0, 1 ou 2, sendo o 2 o nível mais seguro. Eu vou escolher aqui o nível 2, vou pressionar o Enter. Ele me deu aqui uma estimativa com relação à senha que eu configurei inicialmente para o administrador aqui do banco de dados, que também se chama root. E ele está me questionando aqui se eu quero alterar esta senha. Eu vou pressionar aqui YDIS, Enter, e aqui eu vou digitar a nova senha. Atenção, esta nova senha ela tem que ter mais de 8 caracteres. Você tem que misturar aqui letras, números, caracteres especiais e também precisa ter uma letra maiúscula. Eu vou digitar aqui então uma senha que preencha esses pré-requisitos. Enter. Ele agora me deu aqui a nota 100. Ou seja, essa senha que eu coloquei é uma senha muito mais segura. E aqui ele está me questionando se eu quero continuar aplicando essa questão da senha segura nos usuários que eu criar aqui no banco de dados MySQL. Eu vou pressionar a tecla YDIS, pressionar o Enter. Ele vai continuar aqui executando o script e aqui ele está me dizendo que, por padrão, a instalação do MySQL habilita usuários anônimos para usar o banco de dados. Ele está aqui me questionando se eu quero remover o acesso desses usuários. Eu vou aqui aceitar a sugestão YDIS, Enter. Aqui uma questão extremamente importante. Por padrão, é permitido que o root acesse remotamente este servidor de banco de dados. E ele está me questionando se eu quero desativar o acesso remoto do root no servidor. Sempre lembrando que esse root é o root que administra o banco de dados, não o root do Linux. Eu vou aqui desabilitar o acesso remoto do root a esse servidor. Vou pressionar a tecla YDIS, Enter. Nesse caso aqui, o root só vai poder acessar o servidor localmente. Aqui também ele está me dizendo que, por padrão, o MySQL cria uma base de dados de nome teste. Se eu quero remover essa base de dados, eu vou aceitar aqui a sugestão YDIS, Enter. E aqui ele está me perguntando se eu quero salvar todas essas alterações e ativar essas políticas imediatamente. Eu vou pressionar YDIS e vou pressionar o Enter. Sucesso! Mais uma vez aqui eu vou limpar a tela, comando Clear, Enter. E o que eu vou fazer agora é criar um usuário para poder administrar os bancos de dados. Esse usuário também ele vai poder acessar remotamente o banco de dados. Vamos lá. Para criar aqui um usuário, eu vou digitar o comando mysql espaço "-u" espaço root "-p". Esse comando aqui é um comando usado para você se autenticar e entrar no console do MySQL. No momento, a gente só tem aqui o usuário root, que é o administrador do banco de dados. Eu vou aqui pressionar o Enter. Aqui a senha do usuário root, que é o administrador do banco de dados. E a gente aqui está dentro do console do MySQL. Se eu aqui digitar, por exemplo, o comando Clear, pressionar o Enter, não acontece nada.
Muita atenção aqui, você está dentro do console de gerenciamento do banco de dados MySQL. Para limpar a tela aqui dentro, a gente pressiona a combinação de teclas Ctrl L. E aqui eu vou digitar o comando select espaço user, host, espaço from mysql.user, ponto e vírgula aqui no final. E vou pressionar o Enter. Aqui a gente percebe usuários internos do próprio MySQL e o usuário root, que é o administrador do banco de dados. Para criar aqui um novo usuário, eu vou digitar o comando create espaço user, aspas simples aqui, o nome do usuário. Eu vou chamar esse usuário de DBA, fecha aspas simples, arroba, aspas simples, porcentagem, aspas simples. Este arroba porcentagem significa que esse usuário de nome DBA pode acessar o banco de dados de qualquer lugar. E aqui, identify by, aspas simples, e você escolhe aqui uma senha para este usuário. Lembrando que as senhas aqui precisam ter mais de 8 caracteres, tem que aí misturar letras, números, caracteres especiais e pelo menos uma das letras precisa ser maiúscula. Eu vou escolher a senha aqui, por exemplo, DBA com D maiúsculo, arroba 123456. Aspas simples, ponto e vírgula, Enter. Eu vou digitar aqui o comando flush privilege. Esse comando aqui é usado como um refresh para ele atualizar essas informações sem precisar reiniciar o serviço de banco de dados. E vou pressionar o Enter. Mais uma vez aqui eu vou digitar o comando select user, host from mysql.user, Enter. E agora aqui eu tenho o usuário DBA que pode acessar este servidor de qualquer lugar. Ok, Ctrl L aqui para limpar a tela novamente. E o que eu vou fazer agora é dar privilégios a este usuário para administrar qualquer banco de dados. Para isso eu vou digitar aqui o comando grant all privileges on asterisco, ponto asterisco. Esse primeiro asterisco significa todos os bancos de dados e esse segundo asterisco significa todas as tabelas. To, aspas simples, usuário DBA, aspas simples, arroba, aspas simples, porcentagem, aspas simples, ponto e vírgula. E vou aqui pressionar o Enter. Mais uma vez aqui o comando flush privileges, tudo ok. Finalizado aqui eu vou digitar a combinação de teclas Ctrl D e eu saio aqui do console do MySQL. O próximo passo é a gente instalar aqui no Windows uma ferramenta para poder administrar remotamente o banco de dados. Essa ferramenta ela pode ser usada para criar banco de dados, criar tabelas, gerar documentações, etc. Eu vou aqui no site mysql.com, a gente vai clicar aqui em Downloads. Aqui em MySQL Community GPL Downloads, eu vou clicar aqui. E a ferramenta que eu vou usar é o MySQL Workbench. Eu vou clicar aqui. E a versão que eu vou instalar é essa daqui, que vai instalar apenas a ferramenta Workbench. A gente clica aqui em Download. Aqui ele está pedindo para você criar uma conta gratuita na Oracle, mas você pode ignorar essa etapa e simplesmente clicar aqui nesse link. Para ganhar tempo, eu já fiz aqui o download. Eu vou clicar aqui. E ele vai executar aqui o instalador do MySQL Workbench. Se o instalador aqui exibir um alerta que você precisa instalar aí alguns pré-requisitos, como por exemplo o Visual C++, você tem que instalar primeiro esses pré-requisitos. Eu vou clicar aqui em Next. Vou manter aqui o padrão de instalação. Next. Fazer a instalação aqui completa. Próximo. Install. Eu vou clicar aqui em Finish. Ele vai abrir automaticamente aqui o Workbench. Bem-vindo aqui ao MySQL Workbench. Aqui no MySQL Workbench, a gente vai estabelecer uma conexão com o servidor de banco de dados. Eu vou clicar aqui neste ícone de mais. Nome da conexão, vou chamar de DB Server. Método de conexão, vou manter aqui o padrão, Standard TCP/IP.
ou seja, a conexão vai ser pelo IP do servidor. O IP do meu servidor é 192.168.0.2. O MySQL usa a porta padrão 3306 e o nome do usuário que a gente criou é DBA. Vou clicar aqui no botão OK. A conexão foi criada, eu vou clicar aqui e vou inserir a senha do usuário DBA. Ok, instalamos e estabelecemos uma conexão da ferramenta Workbench com o servidor de banco de dados. Por enquanto, é só.